Megali, eu tô desesperada. Porque a gente errou, cara. Os dois de amarelo. E é um belo tom de amarelo, hein? Parabéns, que bom gosto. É um cara, amarelo assim, mais a gente amostardado. tá igualzinho. É igualzinho. Mesmo tom de amarelo. Sem combinar. Só que aí a gente passa o olho na partida da seleção brasileira e o Brasil tá jogando de azul e a Jamaica tá jogando de amarelo, quer dizer... Quando a gente coloca essa cor aqui... A minha calça é azul. A minha calça é verde. Tá. Mas aí o calção da Jamaica é verde também. Não funcionou, então. Não funcionou. Mas tudo bem. É gozado. Tá. Essa camisa aqui, eu uso ela eventualmente. Usa com bastante frequência. E não tá... Só uma dica? Não. E não teve nenhuma relação com a seleção. Eu não lembrava foi da aleatório? seleção. Foi, alguma sinapse ali... Né, subconsciente deve ter me mandado pegar exatamente esta camisa, exatamente nesse dia em que o Brasil está decidindo a sua classificação, seu futuro na Copa do Mundo contra a Jamaica. No estúdio hoje também temos o reforço de Ivan Brandão, porque o Ivan vai ficar acompanhando esse jogo da seleção brasileira, 2 minutos, 0-0. Ivan, bom dia. Bom dia. Eu não fiz o dress code hoje. Eu acho que não dá sorte, é uma coisa minha assim, né? Eu não visto camisa do meu time, dia de jogo. Você não vai no Maracanã com camisa do Flamengo? No Maracanã pode, é a única exceção e mesmo assim, dá 5 minutos eu tiro a camisa. Mas é isso aí, hein, cara, coisa boa. A gente foi surpreendido ali bem cedinho já, surpreendido, né? Uma surpresa boa de que a Marta seria titular nessa partida. Ela já está em campo, capitã, foi lá, trocou as flâmulas, tá com um sorriso no rosto, a gente viu nas imagens, Megali. Então assim, tá querendo jogo. A rainha do futebol, a melhor de todos os tempos, me arrisco a dizer. O Brasil vem com Letícia, Kathleen, Rafaele na dupla de zaga, Tamires na lateral esquerda, Antônia na lateral direita. O meio campo é a Caroline com a Luana, a Adriana numa ponta, a Ari Borges na outra. Muita fé também que a gente coloca na Ari Borges. E no ataque, um ataque de seleção, um ataque maiúsculo com Marta e Debinha. Jogo tá rolando, pressão, ai meu Deus. Não posso fazer o lá vem. Mas é isso aí, é jogo tenso, porque a gente precisa ganhar, né? O empate classifica a Jamaica, o Brasil hoje é o terceiro do grupo F, tem 3 pontos, a Jamaica tem 4 pontos, é a segunda colocada, e a França é quem lidera também jogando nesse momento contra o Panamá, muito provavelmente deve se classificar em primeiro. E se avançar, a gente já pode falar ou dar uma zicada pra saber? Não, eu acho que pode falar, porque assim, a gente tava com aquela coisa de, poxa, o Brasil, né, avançar em primeiro, não avançar em primeiro nesse grupo vai dar ruim, vai pegar a Alemanha na próxima fase pelo grupo H. Porém, né, Ivan? Deu zebra no grupo H. Pois é, a Colômbia ganhou, a Colômbia é o primeiro colocado, pode ser que o Brasil, então, passando em segundo, se passar, vai passar em segundo, pegue a Colômbia na próxima fase, não a Alemanha. Mas vai saber também, né? Amanhã a gente vai ter a definição desse grupo. Não pode. Mas o Brasil faz a primeira chegada, justamente com a Mata, mas caiu na perna ruim. O Brasil tá chegando, minha gente. 4 minutinhos do primeiro tempo, a gente vai ficar acompanhando lá. Mandem sorte pras meninas aí, só complementando aqui. Amanhã o grupo H vai ser definido. Tem Coreia do Sul e Alemanha, Marrocos e Colômbia. Não foi definido ainda. Não. A Colômbia tá em primeiro. A Colômbia está em primeiro. Tá. A Alemanha não chega, né? A Alemanha tem 3 pontos. Se a Alemanha vencer a Colômbia, perder pra Marrocos, tá tudo indefinido ainda. Vamos passar primeiro? Vamos passar primeiro. Tá bom. Então é isso. 4 minutos e 30 segundos. Já houve um ataque da Jamaica, um ataque do Brasil. Mas por enquanto o jogo bem equilibrado. A Jamaica com esses resultados está em primeiro lugar no grupo, mas a França... então nesse momento o Brasil está se classificando. Mas a França provavelmente vai vencer a partida dela, está começando agora também. Então o negócio é ganhar da Jamaica. Se o Brasil vence, o Panamá vence a França, se der zebra lá, o Brasil passa em primeiro. Se o Brasil empata, se o Brasil empata e a França empata, o Brasil classifica também, mas é improvável pra gente ficar tranquilo mesmo. Conjecturas. Ganhar da Jamaica. Tem torcida. Tem torcida pela seleção brasileira. Quem acompanha é Jordana Araújo. Bom dia, Jordana. Pera. Tem mulher na área, na Band News FM. Oferecimento Visa, apoiando mulheres no esporte há mais de 20 anos. Escolha jogar com ela. Boa! Tem mulher e tem torcida na área. Jordana Araújo, bom dia. Oi, muito bom dia, Megali, Carlinha, Ivan, ouvintes da Band News FM. Eu tô diretamente aqui da Zona Sul, acompanhando o jogo com uma galera aqui, ó, animadíssima. Dá oi aqui, pessoal, ó. Ai, quanta criança linda, Jordana.
Pois é, tá todo mundo aqui, ó, acompanhando o jogo do Brasil, torcendo muito pela seleção brasileira. A gente tá acompanhando aqui num clube na Zona Sul de São Paulo. Eu tô aqui de olho na TV também, toda apreensiva. O pessoal aqui, ó, todo mundo paramentado, comendo uma pipoquinha. Todo mundo aqui, ó, torcendo bastante pela seleção brasileira. Tem buzina, tem bastante coisa por aqui. O pessoal muito confiante nessa vitória do Brasil diante da Jamaica. A gente sabe que somente a vitória nos interessa para alcançar a próxima fase. É isso, a gente vai acompanhar esse jogaço, todo mundo aqui um pouquinho nervoso, mas confiante para esse bom resultado do Brasil na Copa do Mundo de Futebol Feminino, gente. Ô, Jordana, conversa com essa molecada aí, eu quero saber se eles perderam escola, se vão para aula mais tarde, como é que vai ficar o dia de hoje? Bora lá, peraí então, vem cá, princesa. Vou te chamar ela que tá mais animada aqui, ó. Vai colocar a escuta nela pra ela conversar com vocês. Ó, o pessoal lá no estúdio tá perguntando como é que foi, você perdeu aula, como é que foi acordar cedo pra vir pra cá, bem mais pertinho aqui, ó, pro pessoal te ver, ó. Ó, o pessoal lá no estúdio, dá oi pra eles. Oi. Oi, linda. Como que é o seu nome? Pietra. Então, eu tô aqui com a Pietra. A Pietra é uma das mais animadas. É que agora ligou a câmera, ela tá quietinha, mas estava aqui falando o nome das jogadoras, falando de todo mundo por aqui, ó. O pessoal não me deixa mentir, ó. Tá todo mundo aqui atrás falando, ó, é verdade, ela era mais animada. Pietra, me conta, já sei aqui que ela é fã da Debinha, mas me conta, como é que foi, como é que tá o coração, como é que foi primeiro ver a Debinha e como é que tá o coração pra esse jogo? Primeira vez eu vi ela na TV, aí eu achei que ela não ia mais jogar, mas aí quando eu vi ela eu gostei. Você gostou? E como é que tá a expectativa pra esse jogão contra a Jamaica? 2-1. E aí me conta, você deixou de ir pra escola, como é que foi a negociação com o pai? Eu achei meio legal até. Você achou meio legal? Você deixou de ir pra escola pra acompanhar o jogo aqui? Sim. Tá vendo, Megali? O pessoal aqui acompanhando bastante, mas é isso, a galera tá aqui naquela apreensão. Eu vou chamar o William. O William foi o cara que me ajudou a organizar todo o mais legal, tá vendo? Ele tá por aqui, foi ele que me ajudou a fazer toda essa organização, e ele me contou que a relação das meninas com o futebol feminino é bem bacana. Inclusive elas jogaram aqui, estavam batendo uma bola antes da gente entrar no ar, e o William é o professor delas. William, muito bom dia, me conta como que é essa relação das meninas com o futebol feminino. Bom dia, as meninas gostam bastante, né, e nós começamos esse trabalho feminino, e através do futebol agora, a Copa do Mundo, isso deu uma motivação. Isso é muito importante para elas ocupar esse espaço aí, né? Então, E como é que é, assim, como que é a procura também em relação ao futebol feminino? A gente está numa época em que tem o impulsionamento da modalidade, mas sempre teve esse trabalho aqui no clube. Como que se organizou? Então, porque eu joguei bola nos Estados Unidos, então eu sempre e pensei nessa importância do futebol feminino. Então eu fui colocando, trabalho na escola também, então eu fui sempre pedindo para as diretoras ter um espaço para as meninas. E hoje nós temos esse trabalho aqui, está iniciando, e através da Copa isso está tendo mais procura das meninas, então está sendo bem legal. Legal. Atualmente são... Obrigada, Jordana. Cadê? Atualmente são da idade de 10 meninas, né? Tem algumas meninas que não conseguem treinar junto com as meninas, treinam com os meninos, mas estamos nesse número. Você vê que coisa. Tá certo, né? é isso, Carlinha. A gente vai acompanhando por aqui. Ao longo da programação, a gente volta com essa galera que está bem animada, está cada vez mais chegando para acompanhar esse jogo do Brasil. Perfeito, dá um beijo em todo mundo por aí. Daqui a pouco a gente volta a conversar, a gente estabelece contato com a Zona Sul de São Paulo. E muitos ouvintes de todo o Brasil, Megali, escrevendo para cá dizendo, olha, aqui na escola dos meus filhos, as aulas foram suspensas na hora do jogo. As crianças têm a opção de assistir em casa ou na própria escola, de acompanhar as informações na própria escola. Agora, a aula mesmo,
só depois da partida da seleção brasileira. Gente de Uberlândia falando isso, da capital paulista também, do Rio de Janeiro, deixa eu ver, não chegou nenhuma... Olha o ataque do Brasil, olha o ataque do Brasil. Marta correu, bateu. Não pode. Ai, a bola bateu na zagueira e ficou fácil pra goleira, Carla Bigato. Ai, meu Deus do céu. Mas é isso aí. É isso aí. É isso Bom, aí. o semestre letivo tá começando só. Muitas escolas estão voltando hoje, voltaram ontem. Dá pra dar essa moleza pra molecada pra acompanhar esse jogo que é importante. Bom, 11 minutos, primeiro tempo, o Brasil melhor na partida, mas por enquanto 0-0 com a Jamaica. Vamos aos outros destaques desta quarta-feira. Todo mundo apresentado, todo mundo literalmente escalado. Só falta ele, meu galo. Toca a bateria. O Comitê de Política Monetária do Banco Central pode promover hoje o primeiro corte na taxa básica de juros dos últimos 3 anos. A expectativa do mercado financeiro é que a redução fique em 0,25, entre 0,25 e meio ponto percentual. Atualmente, a Selic está em 13,75% ao ano, maior nível em 6 anos e meio. Para o economista Murilo Viana, especialista em contas públicas, a tendência é de que a taxa chegue aos 12% até o fim desse 2023. A expectativa é de que a inflação se comporte, portanto, abre essa possibilidade também do Banco Central adotar uma postura menos agressiva de juros e iniciar o processo de diminuição da taxa básica de juros. Será a primeira reunião do Copom com os 2 novos diretores do Banco Central indicados pelo governo Lula, Gabriel Galípolo, ex-braço direito de Fernando Haddad no Ministério da Fazenda, e Ailton Aquino, que assumiu a diretoria de fiscalização. A decisão será anunciada no início da noite. No Congresso, o governo negocia a votação de pautas importantes, como o novo marco fiscal e a reforma tributária de Brasília. Está conosco o João Pedro Melo. Bom dia, JP. Oi, Miguel, bom dia a você, a Carla, a todos que nos acompanham. Essa questão, esse retorno dos parlamentares ao trabalho aí foi marcado por diversas conversas ontem. Foram reuniões simultâneas nas residências oficiais, tanto da Câmara como também do Senado. E logo depois o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, destacou aí como é que foram essas reuniões, Ele se reuniu também com o líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, e com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Conversaram sobre o quê? Pautas econômicas, como o CARF e também a reforma tributária, essas que devem ter mais destaques a partir de agora. Padilha prometeu uma mesma reunião com Arthur Lira, assim como também com líderes da Câmara dos Deputados, na verdade, E foi questionado sobre possíveis mudanças em ministérios, isso para ampliar a base do governo dentro do Congresso Nacional com novos partidos e assim ter mais tranquilidade na hora de aprovar pautas de mais importância. Ele disse o seguinte, que esse trabalho é do presidente da República que está se movimentando sobre essa questão. E ontem, inclusive, a gente teve o presidente Lula dizendo que vai conversar com os partidos individualmente, mas que não faz nenhum tipo de acordo com o Centrão. Agora, a gente vai ouvir, então, o Padilha falando sobre essa responsabilidade João Pedro, do presidente Lula. Antes de ouvir o Padilha, rapidinho, tem informação importante. Claro. É gol da Marta, Ivan Brandão? Mas não é do Brasil, não. Não é do Brasil. É gol do Panamá, minha gente. O Panamá abriu o placar contra a França. Nesse momento, Jamaica e Brasil estariam classificadas. Se acabasse agora, com 1-0 Panamá em cima da França e o 0-0 de Jamaica e Brasil, o Jamaica passaria em primeiro e o Brasil em segundo no grupo. Caiu, seus descrentes. É gol do Panamá, é gol de Marta. É gol de Marta pro Brasil, Mas é o gol da Marta Cox. Na prática, gol pro Brasil. Do gol do Panamá. E a gente tá acompanhando o jogo ali, Carla. Só dá Brasil, hein? O Brasil tá melhor do que a Jamaica, mas as meninas ainda meio nervosas, a bola queimando no pé. É jogo de coração. Como é que é o coração na ponta da chuteira? Por enquanto, 15 minutos, tá dando certo. É isso. O Brasil tá passando. Vamos lá? Mais 0-0. Vamos lá, Padilha. Obrigada, João Pedro. Desculpa te interromper. Vou colocar aqui o Padilha, então. Vamos lá. Alguns presidentes dos partidos não estão no Brasil. Na medida que estejam presentes no Brasil, a gente deve acelerar as conversas. O presidente Lula faz questão de conversar olho no olho, vai conversar com as lideranças partidárias. São as bancadas da Câmara dos Deputados que estão sugerindo nomes para o governo. Tem interesse, sim, do governo em atrair a bancada do Republicanos, a bancada do PP que sugeriu nomes da Câmara dos Deputados. As tratativas vão acontecer com esses interlocutores.
Pois é, Megali, Carla e também a todos os nossos ouvintes, essa questão é um tanto quanto delicada, né? A gente vem falando que o Centrão quer espaço dentro do governo, quer ali Ministério do Esporte, de repente a presidência da Caixa, mas é uma questão que ainda não está decidida, né? O presidente Lula segue trabalhando nos bastidores para tentar alguma alternativa para agraciar esses partidos. No lado da Câmara dos Deputados, a gente teve então essa reunião ontem com Arthur Lira, também com líderes partidários, para destacar essas questões das pautas econômicas e para planejar esse segundo semestre. Um dos temas mais debatidos foi a mudança, ou foram as mudanças que o texto do Marco Fiscal sofreu no Senado Federal. Ele vai ter que passar por mais uma análise, então, na Câmara dos Deputados. Ainda não há consenso sobre esse caso, já que essas modificações trazem ajustes no texto, como a retirada de investimentos na ciência e tecnologia e, principalmente, a retirada do Fundo da Educação Básica, o Fundeb, além do Fundo Constitucional do Distrito Federal e do novo teto de gastos proposto. As conversas continuam e a tendência é de que o relator do texto na Câmara mantenha essas modificações caso o conjunto de líderes da casa entenda que isso seja necessário. Portanto, é uma semana de muita conversa para tentar aí se chegar a um acordo e, de repente, finalmente formar essa base aliada do governo federal. Valeu, João Pedro. Obrigada pelas informações. Até mais tarde, né? A gente volta a conversar ainda nessa quarta-feira. Bom trabalho. Valeu para nós. Ontem, ao falar sobre a relação com o Congresso, o presidente Lula voltou a dizer que não negocia com o Centrão, mas sim com os partidos políticos. Então eu vou conversar com os partidos. E também eu não converso com o Centrão. O Centrão, para mim, é uma construção, sabe, teórica. O que existe são os partidos políticos. São pessoas e partidos. E eu vou conversar com os partidos, vou conversar com os presidentes do partido e vou tentar compor para que tenha tranquilidade nesse país. Eu estou convencido pelas conversas que eu tenho tido, inclusive com o presidente Lira e com o presidente Pacheco, do Senado e da Câmara, de que as coisas vão ser votadas naturalmente de acordo com o tempo do Congresso Nacional. Não é de acordo com o meu tempo, é de acordo com o tempo dele. E a gente vai construir aquilo que o povo brasileiro precisa. Na mesma live, Lula falou sobre a escolha de Márcio Postman no comando do IBGE e negou qualquer tentativa de manipulação de dados. A Simone Tebet sabe que o Márcio Postman é o meu escolhido há muito tempo atrás e com toda clareza ela ponderou que era importante terminar o censo, fez o censo, terminou o censo, agora o Márcio Postman vai tomar posse como, sabe, presidente, como diretor do IBGE. É só isso. Mas os fascistas estão dizendo, mas ele vai manipular dado a favor do governo. Eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Quem tem uma história nesse país, como a que vocês me ajudaram a construir, não vai precisar de manipular dado para poder fazer as coisas nesse país. Quanto mais verdadeiros forem os dados, melhor para quem governa. E eu quero só te dizer o seguinte, que a Simone não tem nada a ver com isso. A Simone é uma das coisas boas que aconteceu no meu governo. Ela é de muita qualidade, de muita seriedade e de muito compromisso com esse país. Concordo com tudo que foi dito pelo presidente, mas o fato é que Simone Tebet levou uma rasteira, né? Ficou bem claro que ela dobrou um pouquinho a espinha lá e engoliu a indicação de Márcio Postman. Não foi algo, o Postman se preferir, não foi algo combinado com a ministra de governo. Ela deixou bem claro quando disse, inclusive, que não sabia de quem se tratava, quem era Márcio Postman. Claro que sabia. Estava irritada, estava usando uma figura retórica. Quanto ao Centrão, só para não deixar passar, pode chamar como quiser, ela pode chamar de partidos políticos, pode chamar de Centrão, pode chamar de Juarez, não importa. O que importa é o que aquilo é. É um bloco mais ou menos uniforme que responde pelo nome de Centrão. E não há mal nenhum em negociar com esses partidos, claro, até certo ponto, para construir uma certa governabilidade. O que a gente acha graça aqui, e aí isso vale para qualquer que seja o presidente, é que o político chama aquilo pelo nome que ele tem, Centrão, né, quando está fora do governo. Uma vez colocados os pezinhos ali no Planalto, aquilo vira partidos políticos, pessoas com quem a gente tem que negociar. No final das contas é a mesma coisa, é o governo entregando cargos ao Centrão. Como o William Shakespeare escreveu em Romeu e Julieta, né, o livro que conta, a peça, né, que conta a história da briga dos Montecchio com os Capuleto, Julieta, Capuleto, Romeu, Montecchio, casal apaixonado que não podia se amar porque as famílias eram inimigas mortais, e em dado a passagem, o Romeu constata que aquilo que os separa é somente um nome.
Mais nada. Eles seguem sendo pessoas. O que há, pois, no nome, aquilo a que chamamos rosa, mesmo com outro nome, cheiraria igualmente bem. Vale no caso do Centrão. Pode chamar como quiser. Mas o Centrão continua tendo o cheiro que tem. O cheiro do fisiologismo, o cheiro do troca-troca, do toma lá da cá. E é assim que governantes brasileiros constroem maioria no Congresso desde a redemocratização. Pode chamar como quiser. Mas o Centrão continua com o cheiro que tem. Ontem nós falávamos aqui sobre a substituição na Procuradoria-Geral da República e o presidente também falou, foi questionado, né, sobre a escolha do substituto de Augusto Aras, disse que vai decidir no tempo certo. As pessoas já estão preocupadas com a sucessão do Procurador-Geral da República, já estão preocupadas com outro membro da Suprema Corte. Essa é uma coisa que é uma naturalidade. Ninguém nesse país, ninguém tem mais experiência de escolher procurador do que eu. Porque já escolhi 3. Sabe? Então, eu vou escolher no momento certo, na hora certa. Eu vou conversar com muita gente, vou ouvir muita gente, sabe? Vou atrás de informações de pessoas que eu penso, sabe? Vou discutir se é homem, se é mulher, se é negro, se é branco. Tudo isso é um problema meu, que está dentro da minha cabeça. E quando eu tiver o nome, eu indico. É simples assim, sem ficar aquela pauta, vai escolher amanhã, vai escolher depois, é fulano, é Beltrano, ninguém tem que ficar tentando adivinhar. Eu vou escolher a pessoa que eu achar que é a melhor para os interesses do Brasil. Se der errado, paciência, mas eu vou tentar escolher o melhor. Problema. Não é exatamente assim, né, que é um problema só seu, mas enfim. E o presidente ainda fez críticas à Lava Jato, vamos ouvir. Eu sempre tive o mais profundo respeito pelo Ministério Público. Era uma das instituições que eu idolatrava nesse país. Depois dessa quadrilha que o Dallagnol montou, eu perdi muita confiança. Eu perdi porque é um bando de aloprados, ou seja, que acharam que poderiam tomar o poder, estava atacando todo mundo ao mesmo tempo, atacando o governo, atacando o Poder Executivo, atacando o Legislativo, atacando a Suprema Corte, atacando todo mundo. As empresas. Eles fizeram a sociedade brasileira refém durante muito tempo. Então, obviamente, que eu vou escolher com mais critério, com mais pente fino, para não cometer um erro. Eu não quero escolher alguém que seja amigo do Lula. Eu quero escolher alguém que seja amigo desse país. Alguém que goste do Brasil. Alguém que não faça denúncia falsa. Alguém que não levante falso sobre o outro. Porque quem denuncia uma denúncia falsa e depois não prova, deveria pagar as custas do processo. Porque assim a gente consegue fazer as pessoas serem mais honestas e decentes nas suas decisões. Em frente, o Supremo Tribunal Federal pode começar a julgar hoje a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. Ontem, o STF derrubou a chamada tese da legítima, a tese da chamada legítima defesa da honra em casos de feminicídio. O placar foi de 10-0. Mais de Brasília, com André Viana. O Supremo Tribunal Federal deve retomar nesta quarta-feira o julgamento que vai definir se o porte de drogas para consumo próprio deve ser considerado crime. A ação foi pautada pela presidente do STF, Rosa Weber, e pede a suspensão de um artigo da lei antidrogas que proíbe o armazenamento, plantio e transporte de drogas para uso pessoal. O tema deveria ter sido julgado nas sessões de maio e junho, mas foi adiado e deve ser retomado com o voto do ministro Alexandre de Moraes. Até o momento, o relator Gilmar Mendes votou pela aplicação de sanções administrativas para esse porte em qualquer caso, sem punição penal, enquanto os ministros Roberto Barroso e Edson Fachin foram a favor, mas limitaram os votos a casos envolvendo o porte de maconha. Já nessa terça-feira, o Supremo Tribunal Federal decidiu rejeitar, em definitivo, a tese da legítima defesa de honra em crimes de feminicídio. A decisão foi unânime e já tinha formado maioria no dia 30 de junho, antes do recesso do Judiciário. A tese era utilizada para a absolvição de homens que cometiam homicídios contra mulheres, com base no argumento de que o crime teria sido cometido por razões emocionais. A Corte concluiu que a defesa da honra viola princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero. Da igualdade de gênero, realmente. Quando nós falávamos sobre esse tema ontem, muitas ouvintes mulheres escreveram para cá, escreviam indignadas de a gente ainda abordar esse tema em 2023. Como é que pode ter demorado tanto para cair, né, uma justificativa como essa? Já vai tarde, né, cara? Uma ideia medieval de que você pode limpar a sua honra, que é um conceito subjetivo, no mais, com o assassinato de outra pessoa. Nenhum direito é absoluto, nem o direito à vida. Você pode matar uma pessoa em defesa da sua vida, em legítima defesa da vida. Esse é um conceito objetivo.
né? Aquela pessoa está ameaçando a sua vida, você pode se defender até no extremo, tirando a vida dela. A sua vida Mas vale conceito... tanto quanto a vida da outra pessoa. Agora você vai dizer que a conceito sua objetivo. honra vale mais do que a vida de outra pessoa? Que conceito é esse? E um conceito que unilateral, né? Que vale para um homem, mas uma mulher não poderia defender a própria honra. Não. Em hipótese alguma. Né? O conceito só é utilizado em casos de feminicídio. Então já vai tarde. Saúda esse placar de 10-0, né? Nenhuma divergência. O Supremo dessa vez fez a lição de casa. Antes de colocar aqui as justificativas dos ministros do STF... Ai, gente, tem gol da França. 1-1, Panamá abriu o placar, né? Agora a França com a lacrou o placar. Lacrar. Maëlle Lacrar. E agora o Brasil, neste momento, volta, né, para o terceiro lugar do grupo F, fora da zona de classificação. Ainda 0-0 na partida entre Jamaica e Brasil. Atualizações aqui ao longo dessa manhã na programação. Então, voltando ao STF, no voto, a ministra Carmen Lúcia defendeu que a derrubada dessa tese aí da legítima defesa da honra é uma questão, na verdade, de humanidade. A vitimização do réu, nestes casos, se faz indo em busca de informações sobre a mulher, o que ela teria feito para merecer isso. Portanto, sendo merecedora do assassinato, no caso do feminicídio, o homem não teria feito nada demais. Isto não é algo que esteja afastado da realidade brasileira de 2023. Uma mulher é violentada a cada 4 minutos no Brasil, em 2023. Ao votar, a presidente do STF, Rosa Weber, lembrou o caso Ângela Diniz, assassinada pelo então companheiro Doca Street em 1976. Alegando a tese da legítima defesa da honra, o empresário chegou até a pegar 2 anos de prisão e ainda conseguiu a suspensão da pena. Só lembrando, né? Ela levou 4 tiros no rosto do ex-companheiro. Foram 4 tiros no rosto. E ele alegou legítima defesa da honra. Só depois de 5 anos é que ele foi condenado por homicídio a 15 anos de prisão. Segundo Rosa Weber, a tese não é compatível com uma sociedade livre e democrática. Simplesmente não há espaço no contexto de uma sociedade democrática, livre, justa e solidária, fundada no primado da dignidade da pessoa humana, para a restauração dos costumes medievais e desumanos do passado, pelos quais tantas mulheres foram vítimas da violência e do abuso, em defesa da ideologia patriarcal, fundada no pressuposto da superioridade masculina, pela qual se legitima a eliminação da vida de mulheres para a reafirmação de seus papéis sociais de gênero e a proteção daquilo que os homens, em uma visão de mundo permeada pelo preconceito e a ignorância, consideravam, e alguns talvez ainda consideram, ser a sua honra. A CPMI dos atos de 8 de janeiro determina que Flávio Dino entregue em 48 horas as imagens da invasão ao Palácio do Planalto. Ontem a comissão ouviu o ex-diretor adjunto da ABIN, Saulo Moura da Cunha. Thalita Almeida. O presidente da CPI mista do 8 de janeiro quer ter acesso às imagens de posse do Ministério da Justiça no dia dos ataques às sedes dos 3 poderes e dá 48 horas para que o titular da pasta, Flávio Dino, disponibilize o material. Caso contrário, Arthur Maia promete acionar o Supremo Tribunal Federal. Dino disse que as imagens estão com a Polícia Federal como parte das investigações dos ataques. Na investigação sobre uma suposta omissão do governo federal, foi ouvido ontem o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Saulo da Cunha. Durante o depoimento de ontem, Saulo Moura da Cunha disse ter alertado os órgãos de segurança e o então ministro do Gabinete de Segurança Institucional, General Gonçalves Dias, sobre o risco de invasão às sedes dos 3 poderes. Ligo para o general G. Dias por volta de 1h30 e falo com ele: general, nós temos a impressão, nós temos já
uma certa convicção, e nesse momento a marcha se deslocava, ela não havia rompido ainda nenhuma barreira, ela começava a se deslocar, de que as sedes dos poderes serão invadidas, ou pelo menos haverá uma ação violenta em relação a esses prédios. Isso é por volta de 1h30 da tarde, por aí. E por volta de 1h30 eu falo com o ministro e passo essa minha preocupação. Já havia, por parte pelo menos da BIM, uma certa convicção de que nós poderíamos ter atos extremistas e não seria apenas uma passeata pacífica. A CPI do MST convocou mais um ministro de Lula, dessa vez Rui Costa, da Casa Civil. Foi chamado para falar sobre as invasões de terra no Brasil e Rafael Procópio tem mais informações. A CPI, que apura a atuação do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra no Brasil, aprovou a convocação do ministro da Casa Civil, Rui Costa. Segundo os deputados da comissão, é necessário ouvir o ministro por conta das ações do MST no estado da Bahia, enquanto ele era governador. Essa CPI, que voltou aos trabalhos nesta terça-feira, ouviu o ex-ministro do GSI, General Gonçalves Dias. Originalmente, ele seria questionado sobre a atuação da ABIN nos relatórios de invasão de terra do MST, pois a agência era subordinada ao GSI, situação que mudou neste ano. No entanto, a sessão foi marcada por embates políticos e pedidos de posicionamento do general sobre a ditadura militar. A gente aqui vai optar por não colocar no ar a demonstração explícita de estupidez de Ricardo Salles, do PL de São Paulo, ao questionar o G. Dias sobre o golpe militar de 64, chamando aquilo de revolução e insistindo para que o general fizesse ali um elogio público à ditadura. É de uma estupidez tão inacreditável que não vale a pena gastar o tempo do nosso ouvinte com isso. Vamos em frente. Gol da França de novo. De novo? Gente, França virou 2-1 para cima do Panamá. Só lembrando, com esse resultado e com o empate do Brasil, ainda 0-0, né? Placar não foi aberto ainda. O Brasil tá desclassificado. Karma. 32 minutos, primeiro tempo ainda. Chega a 14 o número de suspeitos mortos durante a operação iniciada após o assassinato de um PM da Rota no litoral de São Paulo. Nessa madrugada, o último acusado de envolvimento no crime se entregou à polícia e a Roberta Russo tem mais informações. Diga, Rô. Oi, gente, não corre risco de morrer a policial militar atacada em Santos, litoral sul de São Paulo. Ontem de manhã, a cabo foi baleada no bairro residencial Campo Grande quando estava fazendo patrulhamento com um colega em frente a uma padaria. Ela foi atingida nas costas, segue internada na Santa Casa da cidade. Na busca pelos autores desse crime no Morro São Bento, um homem morreu em troca de tiros com a polícia. Um policial militar foi baleado, mas, segundo a Secretaria da Segurança Pública, também não corre risco de morrer. A gente lembra que desde o início dessa operação Escudo, deflagrada depois da morte do soldado da Rota, Patrick Reis, 14 pessoas já morreram. De acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública, já são 33 presos, foram apreendidos também mais de 20 quilos de drogas, 11 armas. O governador Tarcísio de Freitas garantiu que, se houver excessos, haverá punições. Disse ainda que a região enfrenta uma guerra contra o tráfico de drogas. A gente tem que botar na cabeça que a Baixada Santista foi tomada pelo crime organizado. Se a gente não perceber que tem uma guerra sendo travada com o narcotráfico, a gente não vai conseguir combater. E essa guerra, ela destrói a sociedade. Essa guerra não é só da polícia, essa guerra não é só do governo do estado. Essa guerra é de todo mundo. O boletim de ocorrência da morte do policial Patrick Bastos Reis indica que não houve troca de tiros durante o patrulhamento. De acordo com as autoridades, os bandidos dispararam simplesmente por terem visto os agentes. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, defendeu a ação dos policiais na Operação Escudo, que tenta reprimir o crime organizado na Baixada Santista. O que está fazendo a diferença aqui é o engajamento dos policiais, é o efetivo, o grande efetivo deslocado para cá, para que possamos dar uma resposta à altura toda vez que as polícias forem confrontadas, e a integração entre as polícias. Se eles continuarem optando por agir e pegarem armas, como foi esse caso, e atentar contra os policiais estarão prontos para repelir essas injustas agressões.
Hoje de madrugada, a Secretaria de Segurança Pública disse ter prendido o último suspeito de participação na morte do soldado da rota, o Patrick Bastos Reis. Ele é irmão do homem apontado como autor do disparo que matou o PM, que se entregou no último domingo. Além dos irmãos, tem um terceiro envolvido, que já tinha sido preso na última sexta-feira. Um quarto foi morto em um confronto com policiais militares no Guarujá. Segundo o governo estadual, o litoral de São Paulo, que passou a ser um local estratégico para a facção criminosa Primeiro Comando da capital, é do Porto de Santos que o PCC envia anualmente toneladas de cocaína para a América do Norte, Europa e Ásia. Para isso, o bando montou uma ampla estrutura para embalar e estocar as drogas na região. Bom, agora às 7h36 você acompanha a fala da apresentadora do Jornal da Band, âncora também da Band News FM, Adriana Araújo, falando que o crime organizado colocou em prática um plano de execução de PMs em São Paulo. O que os bandidos estão fazendo é sair à caça de policiais. A PM baleada foi atingida nas costas por um tiro de fuzil. O que a gente noticia é um plano de execução de PMs pelo crime organizado. E não é a primeira vez que São Paulo vive esse terror. Como esquecer dos ataques do PCC em 2006 que paralisaram o Estado? Só esse ano os agentes europeus passaram a considerar o PCC como um cartel de drogas internacional, um dos maiores do mundo. Só que as autoridades de segurança aqui no Brasil já conhecem esse cartel há pelo menos 3 décadas, principalmente os governadores que passaram pelo Palácio dos Bandeirantes nesse período. E o que nós vimos foi o crime crescer. O PCC se espalhou pelos estados, chegou a países da América do Sul e ampliou suas rotas de tráfico para a Europa e Estados Unidos. A Polícia Paulista é cobrada pelos abusos e excessos, se aconteceram, têm que ser punidos. Mas o PCC não é um problema apenas da Polícia Paulista. É um problema para o Estado brasileiro enfrentar com inteligência, estratégia e comando. É nas mãos do Estado que o poder de força tem que estar, pela segurança de todos nós. Na Bahia já são 21 suspeitos mortos em confrontos com a PM desde o fim de semana. Yumi Cuano. O Ministério Público da Bahia abre uma investigação para apurar 19 das 21 mortes de suspeitos durante confrontos com policiais no estado em menos de 4 dias. Ontem, no bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador, um homem foi morto. Segundo a Polícia Militar, as equipes faziam rondas e um grupo de homens atirou contra os agentes. Houve confronto e um dos suspeitos foi baleado e não resistiu. Ainda nesta terça-feira, mais de 450 alunos ficaram sem aulas após uma ação policial que deixou 4 mortos no bairro de Cosme de Farias, na capital baiana, na segunda. Alguns moradores fizeram um protesto e contestam a versão dos policiais de confronto. Eles afirmam que os agentes chegaram atirando. No fim de semana, 9 homens foram mortos no interior do estado. Na última sexta-feira, 7 suspeitos apontados como integrantes de um grupo criminoso morreram em Camaçari, na região metropolitana. Para o coordenador do Observatório da Segurança na Bahia, Dudu Ribeiro, ações que resultam em mortes não podem ser vistas como eficazes. A gente precisa, obviamente, controlar a circulação de armas na sociedade para a gente conseguir se sentir mais seguro, mas o sentido da segurança pública é a proteção da vida. Então, se a gente tem uma morte, já não é uma operação eficaz. Se a gente tem 19 mortes em 3 operações, é porque a gente tem um problema na segurança pública da Bahia. Em nota, a Polícia Civil informou que investiga todos os casos. Vamos agora para Minas Gerais, porque a Justiça Mineira mantém a prisão daquele homem que estuprou a jovem deixada por um motorista de aplicativo na calçada, em frente à casa dela, depois de um show no Mineirão. Luciana Viana trazendo para a gente as atualizações. Diga, Lu. Exatamente, Carla. Ele que foi preso em flagrante, tem 47 anos, foi preso horas depois do crime, após ser identificado por câmeras de segurança. Em audiência de custódia, ontem, ele teve então a prisão convertida de flagrante para preventiva. E em meio a esse caso chocante, a conduta do motorista é questionada e, segundo a advogada criminalista Carla Lisboa, ele poderá responder criminalmente. Vamos ouvi-la. Nesse caso específico, inclusive, há uma discussão se o crime seria o de omissão de socorro, que é aquela situação em que você percebe que tem alguém precisando, necessitando de ajuda, e você oferece a ajuda e, não podendo resolver o problema, você tem o dever de acionar uma autoridade competente, a polícia, o SAMU, algo do gênero, ou se o caso é de abandono de incapaz,
uma vez que aquela jovem estava em estado de vulnerabilidade. Criminalmente, a empresa não responde. Ela pode responder na esfera civil, sendo responsabilizada por uma indenização, pela questão financeira, por ressarcir essa vítima pelo dano que ela sofreu. No Brasil, só existe responsabilidade penal de pessoa jurídica em crimes ambientais. A 99, responsável pela viagem realizada pela jovem, afirma que bloqueou o motorista, que colabora com as investigações e que disponibiliza um guia de comportamento para os motoristas. Sobre os protocolos de segurança de outras plataformas, a Uber, por exemplo, afirma que os motoristas passam por verificação de antecedentes criminais para que sejam admitidos e que a viagem conta com um botão de pânico que pode ser acionado pelo passageiro para relatar algum problema de conduta, do motorista durante o trajeto. Agora, o Sindicato dos Taxistas, aqui em Minas Gerais, afirma que os profissionais passam por um treinamento, são orientados e, em caso de embriaguez, eles são orientados a conduzir o passageiro até uma autoridade policial ou unidade de saúde. Lembrando que este caso chocante segue sendo investigado pela Polícia Civil aqui em Minas Gerais. Voltem com vocês. Obrigada, Luciana, pelas informações. Tudo isso tem que ser apurado, analisado, avaliado para saber se esse motorista tem alguma responsabilidade, de fato, sobre isso, que esse monstro continue preso. Esse estuprador não pode conviver em sociedade porque é um homem que passa por uma pessoa, uma mulher, e acha que pode fazer o que quiser com ela só porque ela não está desacordada na rua, sem a possibilidade de se defender. Essa pessoa não pode viver livre, solta em sociedade. Isso é um monstro. Ele tem que ficar enjaulado por muito, muito tempo. Obrigada, viu, Lu, pelas suas informações. O STJD suspende mais 7 jogadores envolvidos com a máfia das apostas, entre eles Aleph Manga, ex-Curitiba. Leonardo Calazenso. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva anunciou a suspensão preventiva por 30 dias dos 7 jogadores que se tornaram réus após a terceira denúncia da Operação Penalidade Máxima. A investigação pretende desarticular uma quadrilha que manipula resultados para se beneficiar em apostas esportivas. Os atletas suspensos são Aleph Manga, Dadá Belmonte, Igor Cariús, Jesus Trindade, Pedrinho, Sid Clay e Tony Anderson. De acordo com o Ministério Público de Goiás, os integrantes da quadrilha procuraram jogadores oferecendo dinheiro para que eles recebessem cartões amarelos durante o Campeonato Brasileiro de 2022. Na semana passada, a Justiça também determinou a convocação de outros 10 jogadores do futebol brasileiro para serem ouvidos nos dias 7 e 8 de agosto. Vamos atualizar aí a situação da Copa do Mundo. 42 minutos, Brasil e Jamaica empatam por 0-0. O resultado não interessa e agora já sabemos que não vai interessar mesmo, porque a França virou para cima do Panamá, está vencendo por 3-1. Dificilmente o Panamá vai conseguir empatar esse jogo, portanto o Brasil precisa desesperadamente da vitória. Só da Brasil, é jogo de ataque contra defesa, mas o Brasil tem falhado em criar chances mais contundentes de gol e principalmente na hora da finalização. Não tem levado tanto perigo assim a goleira jamaicana. E a Marta tá apanhando, viu? Tá. Marta tá apanhando muito em campo. Já era. Era de se esperar. Olha lá, nesse momento o Brasil atacando de novo. Vamos ver, bola na área. Não pode, de novo. Não pode narrar. De novo, a bola vai parar com facilidade nas mãos da goleira da Jamaica. Tá difícil, mas o Brasil vai conseguir furar essa zaga sim. Inter e Atlético Paranaense perdem, Fluminense só empata, com um lance terrível, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, com uma lesão gravíssima. Pela Sul-Americana, Corinthians bateu o Newell's Old Boys e o Fortaleza superou o Libertad. Fala, Yuri Queiroga. O duelo entre Atlético Mineiro e Palmeiras é um dos destaques da noite de Libertadores desta quarta-feira. Nesta terça, o saldo não foi bom para os clubes brasileiros. O Fluminense empatou com o Argentinos Júniors por 1-1 fora de casa, mas teve o lateral Marcelo expulso depois que ele pisou acidentalmente no joelho do zagueiro Luciano Sanches, que sofreu uma luxação no local. Já o Internacional até abriu o placar com o Ener Valencia, mas levou a virada do River Plate e perdeu por 2-1 no Monumental de Núñez em Buenos Aires. Também de virada, o Atlético Paranaense perdeu por 3-1 para o Bolívar em La Paz. Pela Copa Sul-Americana, a noite foi mais feliz. O Corinthians derrotou o Newell's Old Boys por 2-1 na Neoquímica Arena, enquanto o Fortaleza bateu o Libertad no Paraguai por 1-0. Nesta quarta-feira, o Botafogo pega o Guarani do Paraguai às 7 da noite. No mesmo horário, o Goiás visita o Estudiantes na Argentina. Tem adeus no Corinthians, tem gente sorrindo com um lencinho ali na mão, sabe? Fazendo tchau, já vai tarde.
Tem gente que tá triste. O artilheiro do Timão no ano e na Neoquímica Arena, o Roger Guedes, está de partida. O atacante aceitou uma proposta milionária do Al Rayyan e vai jogar no Catar. Estou muito feliz com a negociação. Era um acordo que eu tinha com o presidente do Willi lá atrás, quando eu vim para o Corinthians. E dei meu melhor sempre pelo clube. Espero um dia poder voltar. E fica meu carinho a todos, aos torcedores que sempre me trataram muito bem, a todos os funcionários do clube, aos jogadores, que eu tenho um carinho enorme. E me ajudaram também nesse momento. É um sonho que eu tinha de jogar lá, o presidente do Willi sabia, o Corinthians sabia desde a época que eu vim. Então, onde eu decidi junto com a minha família que isso ia ser o melhor para mim no momento. É uma perca, hein? É uma perca e tanto, claro. Ó, estamos brincando, tá? A gente sabe que tá errado essa forma de falar. Tem gente que acha que a gente é... Não, mas vai fazer falta, pô. É o artilheiro do Corinthians, um dos melhores do time nesse ano. E falou que tá feliz de jogar no Catar. No Catar, os treinos acontecem muitas vezes de madrugada, cara, porque não tem condição de você... Eu tava conversando com um amigo preparador de goleiros de um time catariano durante a cobertura da Copa. Não tem nenhuma condição de você treinar à tarde, de manhã, e nem de noite, porque a temperatura é alta. Então eles se reúnem lá às 11 horas da noite, meia-noite, vão embora para casa às 2 da manhã, depois do treinamento. Isso no verão, né? É uma vida lazarenta, uma vida difícil, cheia de limitações, mas enfim... Com o bolso cheio. Geralmente quem vai volta com o bolsinho cheio da grana, né? Cheio de moedinha. Bom, no São Paulo, um velho conhecido está de volta. Olha aí, ó. Fala, Aline Fanelli. O São Paulo vai encerrar hoje a preparação para o jogo contra o San Lorenzo, que será na Argentina, amanhã, às 7 da noite, na ida das oitavas de final da Sul-Americana. Ontem, o clube acertou o retorno do meio-atacante Lucas Moura até o fim desta temporada. A tendência é que o jogador de 30 anos, que estava livre no mercado, seja anunciado nesta quarta. A terça-feira também marcou a apresentação do Rames Rodrigues no CT da Barra Funda. Ele vestirá a camisa 19 no tricolor, número que também usou no Porto. Foram muitos fatores. O clube é muito grande, todo mundo sabe. Eu gosto também de ganhar títulos, então é perfeito, né? Estou feliz também. Eu falei com o Rafa 4 dias seguidos, então foi um fator muito importante para poder vir para cá. Então estou muito feliz por isso. E tá bonitinho no português, hein? Mandou bem, Rames Rodrigues. Agora, hoje tem Clássico Brasileiro pela Libertadores. Detalhes chegando ao vivo, direto de BH, com Maurício Ferreira. Bom dia, Mal. Tudo bem, Carla? Muito bom dia. Um abraço a você, ao Megalha, a todo mundo que acompanha a Band News FM. Nossa equipe de reportagem já falando aqui da capital mineira. Hoje, 9h30 da noite, tem Atlético Mineiro e Palmeiras. Oitavas de final da Copa Libertadores da América, jogo de ida, as duas equipes que se encontram no mata-mata do torneio continental pelo 3º ano consecutivo. Nas duas oportunidades anteriores com classificações do Palmeiras. Nas quartas do ano passado, nos pênaltis no Allianz Parque, essa classificação. E em 2021, na semifinal, ainda com aquele critério do gol fora de casa sendo validado na Copa Libertadores, né? Era válido ainda esse critério de desempate, o Palmeiras conseguindo então essas duas classificações. As duas equipes não atravessam o melhor momento da temporada. O Palmeiras, embora tenha 2 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, vinha de uma sequência negativa na competição nacional, eliminação para o São Paulo. O Atlético Paranaense, desde a chegada do Felipão, ainda não venceu. Em 8 jogos são 4 derrotas e 4 empates. Mesmo assim, claro, um jogão de bola que todo mundo confere hoje com transmissão da Band News FM. A delegação do Palmeiras chegou a Belo Horizonte ontem por volta de 7 horas da noite. Os jogadores e a comissão técnica estão hospedados na região da Savassi e com o Dudu relacionado. Mesmo que ainda não 100% recuperado das dores na panturrilha direita, o camisa 7 veio com a delegação e vai para o jogo. Então, provável Palmeiras com Everton no gol, Mike, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, um meio-campo de Zé Rafael, Gabriel Menino e Rafael Veiga, e o trio de ataque com Arthur, Dudu e Rony. E o Arthur é o artilheiro do Palmeiras na Copa Libertadores. 5 gols marcados, destacou a força do time quando se fala de Copa Libertadores da América. Jogo difícil, campo difícil, mas como citei, já mostrando que a gente é competente, principalmente nessas competições de mata-mata. A gente está muito preparado. Já mostramos novamente e a gente vem conversando internamente que a gente precisa estar sempre concentrado nesses jogos, com a mente tranquila, foco total. E acho que, tenho certeza, a gente se preparou nesse curto tempo.
Hoje, então, na Band News FM, nossa transmissão já na sequência do Jornal da Band. A bola rola às 9h30, diretamente aqui do estádio do Mineirão, com a narração do Marcelo Duó. Os comentários serão do André Coutinho. Eu estarei nas reportagens com a Gabriele Álvares e a apresentação e plantão do Yuri Queiroga. Valeu, Mal. Bom trabalho para vocês por aí. Valeu, até já. Intervalo! Intervalo na Copa do Mundo Feminina. A França vai vencendo o Panamá por 3-1. O Brasil vai empatando com a Jamaica por 0-0. Resultado que classifica França e Jamaica para a próxima fase. O Brasil precisa de pelo menos um gol para garantir a classificação. Será que foi o nosso amarelo? Que não tá dando muita sorte para a seleção brasileira? Tira! Eu tenho uma blusa por baixo, pelo menos você não. Que também é amarela. Não, mas você não sabe se eu tenho outra por baixo. Não deu certo. Não deu certo.